Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Tem guerras pouco faladas, mas guerras extremamente violentas, sendo travadas no Sudão, sendo travadas entre Etiópia e Eritreia, e assim por diante, né? Mas há outras guerras, há outras frentes de guerra em andamento. Uma delas aqui na fronteira sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem recebido, na média, 300 mil imigrantes ilegais por mês, nesses últimos meses, né? Desde o começo do governo Biden, começou a crescer exponencialmente o número de imigrantes ilegais que atravessam a fronteira dos Estados Unidos, e agora, nesses meses recentes, o número de imigrantes ilegais que entra mensalmente, mais ou menos, bateu junto com o número de nascimentos nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, 300 milhões de pessoas, pouco mais, nascem mais ou menos 300 mil pessoas, né, bebês por mês, e cada mês estão entrando também 300 mil imigrantes ilegais. Então, se você projeta isso no tempo, né, você vai ter, daqui a, quando essas crianças, né, tiverem crescido, você vai ter um momento em que a população americana abaixo de uma determinada idade, metade dela, ou seja, essa população será equivalente a um determinado grupo de imigrantes ilegais que entraram naquele mesmo período de tempo, né? Ou seja, para simplificar, né, se você projeta ao longo do tempo, daqui a pouco você vai ter metade da população americana nascida nos Estados Unidos e metade da população que entrou ilegalmente pela fronteira sul do país. Isso é uma coisa jamais vista em termos de número, de proporção. Calcula-se, então, entre 6 e 7 milhões o número de imigrantes ilegais que entraram desde o começo do governo Biden, né, em comparação com mais ou menos 10, 11 milhões que se calcula que já estivessem antes nos Estados Unidos, que já era muito, né, mas então em 3 anos praticamente dobrou, está em vias de dobrar o número de imigrantes ilegais. Esses imigrantes vêm grande parte da Colômbia e da Venezuela, atravessando ali as florestas do Panamá, né? Se criaram trilhas aí, né, onde os traficantes de gente conduzem essas pessoas, muitas pessoas vão morrendo pelo caminho, as mulheres sofrem horrores, sobretudo, são estupradas e tal, ao longo do caminho, as crianças também, né, mas acaba que chegam lá e, em muitos casos, ficam devendo, né, depois dinheiro para os traficantes, etc.
Mas o certo é que esse fluxo se tornou algo caudaloso, né? sem nenhum tipo de precedente, sem que haja uma reação, digamos, do governo americano. Por que isso é uma guerra? Isso é uma guerra porque isso está destruindo o tecido social americano, está destruindo os serviços sociais americanos, grandes cidades americanas que não tinham assim o problema de pessoas sem teto nas ruas, agora tem em grande parte, por causa desses imigrantes legais, pessoas que estão vivendo na rua, pedindo esmola, pedindo, sem ter abrigo, como Nova York, por exemplo. Nova York é um dos destinos onde acabam indo essas pessoas, não tem como acolher essas pessoas em escolas, em abrigos, etc. Isso certamente coordenado de alguma maneira, coordenado por gangues do crime organizado que atuam a partir da Venezuela, da Colômbia, países da América Central, às vezes com Cuba junto, que tem laços com a Rússia, que tem laços com a China, que tem laços com o Irã, ou seja, faz parte de um processo mais amplo. Não é à toa que, justamente no momento em que a Rússia se torna um país agressor na Ucrânia, em que o Irã, através do Hamas, se torna um país agressor contra Israel, ao mesmo tempo, de maneira grande parte coincidente, surge essa massa de pessoas atravessando a fronteira dos Estados Unidos, ao mesmo tempo com beneplácito de setores da classe política americana, talvez com laços escusos aí com potências estrangeiras. Certo é que isso faz parte de um conflito mundial, que está enfraquecendo um país importante nesse conflito, que são os Estados Unidos. Vários outros aspectos dos quais nós temos falado aqui, por exemplo, a agricultura, o fato de que, com base nas teorias aí do clima e do aquecimento global, há um impulso imenso de redução da produção agrícola. Em países como a Holanda, por exemplo, as fazendas estão sendo praticamente confiscadas, sob o pretexto de que a produção agrícola aumenta as emissões de gases de efeito estufa. Isso tem um aspecto de guerra, não de guerra militar, mas de guerra global, de guerra globalista. Quando você diminui o acesso das pessoas à comida, as pessoas se tornam mais vulneráveis, se tornam mais dependentes daqueles que detêm a chave do armazém, digamos assim. O Brasil não é, O Brasil é um produtor, mas a gente não tem a chave do armazém. Em grande parte, quem tem a chave do armazém é a China, comprando as terras e cada vez mais detendo todos os elementos da cadeia produtiva agrícola no Brasil, desde o fertilizante até a distribuição final. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui